Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do curso de GeoGebra. Nesse vídeo eu vou explorar como trabalhar com representação gráfica, representação algébrica e representação tabular de uma função no GeoGebra, mas tudo isso ao mesmo tempo. Então, como que eu vou fazer para começar? Eu vou digitar aqui então na entrada uma função f de x igual a x mais 1, uma função simples, né? Então eu clico sobre a função, vou modificar aqui a cor da minha função para uma cor azul, só para poder aparecer melhor no nosso vídeo aqui. E agora eu quero exibir um conjunto de pontos sobre essa minha curva, mas eu não quero clicar na função ponta aqui e colocar um a um. Eu quero colocar um conjunto de pontos e eu quero marcar que o A é um valor inicial. Então eu vou colocar aqui A igual a menos 3. Então, como se o x inicial fosse A igual a menos 3. Mas eu vou modificar isso para um controle deslizante. Aí eu tiro aqui a demarcação, né, para que não seja exibido na janela de visualização. E aqui eu vou colocar o seguinte, ó, o A vai começar em menos 5, ele vai até 5 e ele vai crescer de 1 em 1. Teclo Enter, confirmo isso e aqui está o meu controle deslizante. Mas esses A's, que são valores de x, vão crescer de acordo com uma razão. E eu vou chamar essa razão de R igual a 1. Teclo Enter. E também quero clicar nesses três pontinhos para construir um controle deslizante. Tiro a visualização da janela de visualização, clico aqui no valor inicial, que é 0, vou deixar aqui até quanto? Até 1, e o passo aqui vou deixar de 0.1. Teclo Enter, confirmo, e aqui está o meu controle deslizante, que vou deixar em 0.5. Bom, como que eu vou fazer então com que esses valores apareçam sobre a minha função? Eu vou usar então aqui a planilha do GeoGebra. Então clico nesses três tracinhos aqui no canto superior direito, vou até a opção exibir e em exibir clico em planilha. Ao clicar em planilha, né, a planilha é exibida aqui na lateral direita e vou clicar aqui numa célula. O que é uma planilha? É uma tabela de cálculos. Assim como é a planilha Calc, a planilha Excel, a planilha do GeoGebra funciona de maneira semelhante, mas com muito menos recursos que essas planilhas mais populares. Então aqui na célula A1, eu vou fazer referência a um valor. Que valor? Eu vou escrever aqui ó, A. Teclo Enter. O que o GeoGebra faz? Ele pega o valor do controle deslizante A. Se eu modificar aqui o controle deslizante para 2, note que ficou 2 aqui. Olha que legal. Então o que eu quero agora? Eu quero que nas próximas 9 células, até aqui, ó, do A2 até o A10, cada novo valor aqui seja o valor anterior mais a razão. O valor anterior mais a razão. Então como que eu faço isso? Vou construir primeiramente aqui o valor de A2. Eu vou dizer aqui, ó, que ele é igual, né, a A1, que é o valor de cima, mais quem? Mais a razão R. Teclo Enter. Ele fez isso. Se eu modificar o R aqui para um outro valor, 0.8, por exemplo, ó, 2 mais 2.8. Mas você vai ter que fazer isso para todos os casos? Não. Coloque a seleção no A2. Essa hastezinha aqui, basta puxar. O que o GeoGebra faz, como qualquer outra planilha? Faz uma cópia relativa. Olha lá. Se eu clicar aqui e teclar F2 para entrar no modo de edição, ele vai mostrar, ó, é A2 mais R. Se eu teclar Enter, A3 mais R, A4 mais R e assim sucessivamente. Isso é chamado de cópia relativa. Ele pega, né, como esse primeiro fazia menção ao de cima mais R, ele vai construir todos fazendo menção ao anterior mais R, tá? Só que aqui deu errado porque eu editei. Então agora eu vou corrigir. Ok, então agora eu tenho aqui, ó, o A, que é o primeiro valor, e aqui cada valor, né, somando a razão. Se eu colocar aqui o R aqui em 1, ó, 2, 3, 4, 5, 6 até 11. Ok, eu quero então começar aqui em menos 3. Olha lá, menos 3. E vai então, crescendo de 1 vai até 6. Agora eu quero que aqui na coluna B calcule o que? A imagem de cada um desses valores aqui de abscissas. Por qual função? Pela função f. Vou escrever então aqui, ó, é igual a f, abre parênteses, de quem? Desse valor que está aqui. Esse valor é quem? É o A1. Então eu escrevo A maiúsculo 1, porque em planilha se refere com letras maiúsculas. A1, teclo Enter, ele calculou. Será que realmente o f de menos 3 é igual a menos 2? É só aplicar menos 3 na função. Menos 3 mais 1, menos 2, está correto. Eu vou
Do mesmo modo, fazer uma cópia relativa, vou copiar, ó, para as demais células. Então, se eu clicar aqui e teclar F2 no meu teclado, olha lá, F de A4, F de A5, fez a cópia que eu queria relativamente e está fazendo o cálculo corretamente. Então, aqui eu tenho as abscissas e aqui as ordenadas. Eu quero criar uma tabela a partir desses valores calculados aqui e exibi-las aqui, exibir essa tabela aqui. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou clicar na linha A1 e vou clicar com o botão direito e vou aqui, ó, inserir uma linha acima. Eu quero um cabeçalho, um título de coluna, que é quem? X. Então, entre aspas duplas, eu digito X minúsculo, teclo Enter, ó. Aquilo ali virou um texto. Entre aspas duplas, eu escrevo Y minúsculo e teclo Enter, virou um texto. Agora eu vou clicar, opa, teclo ESC, né? Deu errado aqui, ó. Aqui, se eu editar, o que acontece? Eu acrescentei coisas sem querer. Teclo Enter, isso é muito comum acontecer. Eu vou clicar aqui, segurar o mouse e selecionar aqui o retângulo todo. Neste ícone aqui no canto superior direito, eu vou centralizar. Eu posso colocar bold, eu posso colocar itálico, né? Caso eu queira. Eu vou deixar somente centralizado. Então, está tudo centralizado aqui, né? Tanto os cabeçalhos quanto os números. Agora eu quero que esse conjunto de números aqui com os cabeçalhos vire uma tabela. Como que eu faço? Então eu clico no primeiro, seguro o mouse e seleciono tudo. Está tudo selecionado. Clico com o botão direito e vou aqui em criar e aqui tem o que? Tabela. Pode ser que dê errado e a gente tem que fazer de novo. Clico em tabela, mas não deu errado, ó. O GeoGebra exibiu certinho aqui a tabela, olha lá, ó. A tabela com X, os valores de X e os valores de Y. Vou com o scroll do meu mouse aqui, vou diminuir um pouco o zoom e vou arrastar para cá, ó. Então, eu tenho aqui o que? Vou diminuir aqui, eu tenho aqui a tabela tanto aqui quanto ela aqui, né? Se eu vou usar o Ctrl menos, vou diminuir um pouco o zoom do meu navegador aqui, ó, tá? Ó, agora eu vou exibir os números novamente, ó. Vou modificar aqui o meu A e vou modificar aqui quem? O meu R, ó. Olha o que acontece? Então, ele altera aqui na minha planilha e altera aqui na minha tabela. Então, se eu exibir a tabela aqui, que é a representação tabular, eu tenho os valores. Mas eu vou ocultá-la, vou clicar aqui e vou ocultar quem? A minha planilha. Então, o que eu tenho? Eu tenho os valores sendo calculados automaticamente aqui pela função F e de acordo com o incremento que eu dou a eles. Se eu quero que cresça de 1 em 1, e aí começando lá em menos 5, ó, menos 5 de 1 em 1, vai até 4, ok? Que inclui aqui o valor 0 também. E aqui estão as imagens pela função. Mas você pode falar assim, Sérgio, mas você não alcançou de colocar os pontos aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou clicar novamente em exibir, vou exibir novamente a planilha. E agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Clico aqui na planilha, vou deixar aqui um pouco mais estreito. Vou selecionar somente os números, só daqui da tabela numérica. Clico com o botão direito, vou criar aqui o que? Uma lista de pontos. Ó, quando eu clicar em lista de pontos, o GeoGebra vai criar automaticamente todos os pontos na janela de álgebra e vai criar também uma lista simultaneamente. Então, clico em lista de pontos, o GeoGebra criou. Mas você viu que deu errado? Ele deu somente essa seleção aqui e não criou a lista de pontos. Às vezes acontece isso. Vou clicar com o botão direito e vou apagar. Novamente, ó, seleciono somente esse conjunto de X na primeira coluna, na coluna A, e de Y na coluna B. Clico com o botão direito e vou criar lista de pontos. O GeoGebra construiu aqui, ó, todos os pontos aqui e construiu uma lista que está aqui. Vou clicar na categoria ponto e com o botão direito aqui vou em configurações. Aqui em configurações eu vou pedir para, na exibição aqui, vou pedir para exibir somente o valor. Eu poderia colocar nome e valor, exibiria os nomes dos pontos e os valores, mas eu quero somente o que? Só o valor, que seria o par ordenado. Olha lá então, ó, olha o que eu alcancei com isso, ó. Deixa eu aumentar aqui e eu vou fazer o seguinte, eu vou ocultar a minha planilha. Olha o que eu alcancei com isso. Eu tenho aqui os meus pontos sobre, né, ó, a minha função f, e eu tenho o que? Os pontos e os paros ordenados relativos a cada ponto. Estão aqui, ó. E se eu mudar aqui, ó, mudar aqui, o que acontece?
Ó, o GeoGebra recalcula os pontos. Vou colocar aqui em 0.5 para ficar partes inteiros e parte não inteiro. E aí, então, eu tenho que aqui, ó, os pontos como eu queria. E também tenho o que? Eu tenho a minha tabela com os valores aqui. X e Y. Então, com isso, eu estou trabalhando com o quê? Com a minha função, com a representação tabular, aqui em cima com a representação algébrica. Faltou eu responder uma pergunta que eu quero responder para vocês. E se eu mudasse a função, tudo seria recalculado? Sim. Olha, vou clicar aqui na função e vou mudar aqui para o quê? Menos x ao quadrado mais 3. Teclo Enter. Olha lá. Eu tenho aqui então que, ó, a minha função com os pontos. Eu posso também fazer o quê? Modificar, continuar trabalhando com essa questão de modificar os números, ó. Modificar aqui, ó. Deixa aqui a razão desse valor. Deixa aqui começando em menos 4. Aí eu tenho que diminuir um pouco o zoom para mostrar todos os pontos aqui, ó. Ó, todos os pontos sobre a função. E aqui eu tenho a minha tabela calculada aqui com o quê? Com o x e os y e os pontos exibidos para a função. Então eu tenho a representação algébrica, a representação tabular, a representação gráfica da função, que é a curva da função, e alguns pontos aqui exibidos sobre a função para eu trabalhar com o quê? Com as abscissas e as ordenadas de cada ponto representados no gráfico. Então, com isso, eu cumpro aqui o objetivo que eu queria para esse gráfico, mostrar essas três representações acontecendo simultaneamente no GeoGebra. Bons estudos para vocês e nos vemos em um próximo vídeo.